Somos clandestinas por toda a cidade, mulheres, meninas de todas as idades e de todas as cores e de todas as classes, correndo perigo, culpa do impasse. Quem faz proibido, guarda em segredo, pra não ser julgada, pra não sentir medo. 4.000 sem juros, passando o apuro, método inseguro, sangrando no escuro. E quem não tem como pagar, fica refém do que dá, agulha, remédio, chá e continua por lá, sangrando no escuro só. E aí quando eu cheguei na casa dela, a porta estava aberta assim, tinha um rastro de sangue. Eu liguei pro rapaz que eu tinha conhecido e falei que eu interromperia aquela gravidez. Liguei pra minha mãe, que me disse que me apoiaria em tudo e que me contou que muitas mulheres próximas já tinham interrompido a gravidez, inclusive a minha avó. E sem apoio nenhum, né? Não tinha conversa com mãe, porque já estava mais velhinha, né? Mas, eu sou independente e tal. Não tinha parceiro, porque era uma trans eventual e tal. Bateu aquele desespero, falei, cáspita, e agora como faz? Eu falei, bom, tira, né? Com certeza eu não queria ter filho, mas ao mesmo tempo eu não queria ter um aborto. E as pessoas precisam encarar isso como uma questão de direito e de saúde pública, e não como uma questão de crença ou ideologia ou opinião. Alguns desses relatos que fazem parte do documentário Clandestinas são feitos por mulheres que decidiram por um aborto. Outros trechos são representados por atrizes que contam a história de mulheres anônimas. Depoimentos que trazem à tona o dilema enfrentado todos os anos por cerca de 800.000 mulheres no Brasil. Apesar do alto número nas estimativas, por aqui, ao invés de problema de saúde pública, o aborto é considerado crime. Um assunto rodeado de tabus que raramente trata do direito da mulher sobre o próprio corpo, do risco e dos altos custos para o Estado das intervenções que acontecem na ilegalidade. Esse é o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre o aborto. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Rosângela Talib, coordenadora da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, e Maria Garcia, professora associada, livre-docente da PUC São Paulo e procuradora do Estado de São Paulo. Bem-vindas. Obrigada. No Brasil, o aborto é considerado crime contra a vida humana, exceto em casos onde a gestação traz risco para a vida da mãe, quando a gravidez é resultante de violência sexual ou se o feto for anencefálico. Muita gente é a favor, outros tantos são contra o aborto. Isso importa menos diante do fato de que centenas de milhares de mulheres brasileiras abortam todos os anos e, independentemente da lei, vão seguir abortando. As intervenções feitas na clandestinidade expõem essas mulheres a uma série de riscos que podem comprometer a saúde e a própria vida. Então, para começar, eu gostaria que vocês tratassem e traçassem um panorama geral dessa situação em nosso país. De novo, bem-vindas. Maria, panorama da situação do aborto e da condição dessas mulheres que fazem esse procedimento no Brasil. Eu vejo isso como uma condição de uma mulher que se vê, em primeiro lugar, absolutamente só. É uma condição que ela tem de enfrentar, geralmente não tem apoio do companheiro, da família, pode perder o emprego. Então, isso tem de ser enfrentado. É a primeira fase que eu vejo da questão do aborto. O aborto em si, como a mulher fazer ou não fazer, como um direito eu acho que é uma segunda fase. Porque a mulher se vê só, desprotegida, e ela precisa de apoio e acolhimento. Eu acredito que, na medida em que a mulher encontrar nessa situação apoio, acolhimento, ela não interromperá, ela não é obrigada a ficar com essa criança, mas não interromperá. Ela terá abrigos onde o Estado dará toda a proteção necessária. E por que eu digo isto? É porque a Constituição proíbe. É porque a lei decorre da Constituição. Mas veja bem, a minha posição é de vedação do aborto e descriminalização do aborto.
Porque a mulher que aborta, ela não é uma criminosa. Ela não pode ser vista como criminosa. É uma situação muito especial da mulher que vem abortar. Muito especial. Veja bem, ela mexe no próprio corpo. Então, como é que eu posso ser criminosa contra o meu corpo? Algo que meu corpo contém. Não pode ser vista como criminosa. Então, o aborto, primeiro, tem de sair do Código Penal. Tem de ir para o Estatuto da Mulher, onde ele seja vedado, mas, ao mesmo tempo, seja dada toda a proteção à mulher que queira manter e que queira ficar ou não com o bebê, com a criança. Não gosto de chamar bebê, porque a Constituição fala a criança. E o companheiro tem de ser chamado à responsabilidade. Como é isto? Porque é uma coisa que duas pessoas concorrem. Então, veja a situação solitária dessa mulher. Mesmo que ela pudesse ter, o companheiro não quer, foge, vai embora, desaparece. Então, é uma situação muito especial. Mas, principalmente, da mulher se ver desvalida, desprotegida e sozinha para tomar uma decisão. O Código Civil diz que, desde a concepção, o nascituro tem direito à vida. A Constituição, no artigo 5º, diz que é garantida a inviolabilidade do direito à vida. A inviolabilidade do direito à vida. Desde o óvulo fecundado, nós temos uma vida. Desde o óvulo fecundado. Vai se transformar, mas sem mudar de qualidade. É um ser humano, não é animal nem vegetal. Isto tem de ser considerado. Então, veja, como estudiosa do direito constitucional, da Constituição, eu me vejo nesse impasse. De um lado, a mulher desprotegida, desvalida. De outro lado, a Constituição que proíbe, protege a inviolabilidade do direito. Então, está formada uma coisa que tem direito a viver. Rosângela, entra na conversa. Como é que você vê esse cenário, né, das mulheres que me parece, se eu não estou enganado, embora eu não passe por essa situação como homem, mas ninguém, inclusive quem faz aborto... Não, Perdoe, você passa como homem se você for o comparsa. Sim, mas É não o que está passo no meu faltando corpo. É o homem né? participar deste problema. Não passo no meu corpo, né? Não é uma decisão em relação ao meu corpo. Então, assim, nenhuma mulher gostaria de fazer um aborto. Então, a questão talvez esteja mal colocada em dizer ser a favor ou contra o aborto. Mulheres não são a favor do aborto. Muitas vezes estão diante de uma situação em que o aborto lhes aparece como única saída, única né? possibilidade, única possibilidade para não destruir sua vida e futuramente para não destruir ou não ver destruída, abandonada a vida de uma criança. Você, a partir da ONG, Católicas pelo Direito de Decidir, como pensa essa questão? Bom, a gente pensa e defende a descriminalização e a legalização do aborto, né? Porque entendemos que o aborto é um problema de saúde pública, como foi colocado, né? A interdição legal não tem impedido das mulheres fazerem, nem a interdição religiosa, se a gente for falar do catolicismo, né? Que é considerado um pecado mortal, né? Para a Igreja Católica. Isso não tem impedido as mulheres realizarem, né? E por isso a gente pensa essa questão como uma questão de saúde pública, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como uma questão de direito, né? As mulheres elas devem ter o direito de decidir se elas querem ou não levar uma gravidez adiante, porque a gravidez não é só a gestação, né? Você colocar um filho ou uma criança, né, no mundo envolve cuidados para o resto da vida, não é só aquele período, né? Então, dizer que as mulheres que fizeram um aborto são irresponsáveis, eu acho que é o contrário, são responsáveis, né? São responsáveis porque se viram e viram que não tinham possibilidade de manter essa gravidez até o final e criar essa criança com dignidade, né? Então, isso em segundo lugar. E em terceiro lugar, que a gente acha que também que as mulheres têm o direito à decisão do seu próprio corpo, né? Então, o que isso implica? Implica que, se a mulher tem a vontade de interromper a gravidez, o Estado tem que garantir.
tem que garantir as melhores possibilidades para que ela faça isso sem nenhum risco, né? Sem risco à sua saúde, sem risco à sua vida, como a gente tem visto acontecer aos milhares no país, né? Muitas mulheres morrem por ter feito um aborto inseguro, né? Vocês duas, de certa maneira, estão trazendo, embora com uma diferença, quer dizer, Maria falando da vedação, embora com a descriminalização, e Rosângela trazendo a questão da legalização, de permitir e, portanto, alterar a Constituição brasileira nesse ponto, né? Eu gostaria de trazer mais um componente, de pensar o seguinte, quer dizer, tem sido polêmico, tanto na religião quanto na ciência, né? A ideia de quando a vida se define efetivamente, se é lá na concepção, se é a partir de um certo ponto da gestação, quando há, por exemplo, sistema nervoso, onde certos desenvolvimentos do feto já estão mais consolidados, ou após o nascimento, quando a criança então passa a ser considerado um cidadão e tem direitos garantidos, no caso do Brasil, mas há países, por exemplo, que permitem durante um certo período da gestação e vedam a partir de um certo outro período, quando inclusive os riscos de um procedimento e tal são maiores. Por isso que eu estou trazendo essa questão. Tá. Até porque a ideia de ter o direito não quer dizer de instigar uma possível, para algumas mulheres, naturalmente não para todas, mas para algumas mulheres, uma inconsequência, uma decisão fácil. Né, de dizer, bom, se eu, antes mesmo de engravidar, se eu engravidar, posso abortar porque é legal, vou em qualquer lugar. Dizer, dela poder ser amparada, acolhida pelo Estado e, ao mesmo tempo, ser informada para poder tomar uma decisão, digamos, informada. Seria possível a gente ter, por exemplo, gradações no modo de tratar essa questão? Quer dizer, não ser categórico, nem pode ou não pode, simplesmente? Eu acho que todos os países que legalizaram colocam um tempo, é claro, né? Você não vai fazer interrupção no 8º mês de gravidez, né? Porque também aí nem seria um aborto. A gente estaria falando da antecipação do parto, né? A Organização Mundial de Saúde considera, né, o aborto até a 20ª semana ou um feto pesando até 500 gramas, porque aí ele teria viabilidade de sobrevivência fora do útero materno. Então, a gente só considera o aborto até a 20ª semana. Depois da 20ª semana, depois da 20ª semana, a gente já está falando da antecipação do parto, e não estamos falando do aborto, né? Então, todas as legislações que existem nos países, inclusive no Uruguai, que acabou de legalizar o aborto, a idade, pelo menos o tempo gestacional, vai até a 12ª semana em alguns, né? E até a 20ª semana no caso de, por exemplo, da violência, consequência de uma violência sexual e a mulher não ter informação que pode ou não pode, ou onde recorrer, né? Então, até a 20ª semana. Mas todos os serviços de saúde são unânimes em colocar que o ideal seria que a interrupção acontecesse no início da gestação, porque ela pode ser medicamentosa, ela não precisa nem ser cirúrgica, né? Maria. Ela pode ser ambulatorial, né? Eu gostaria de colocar em realce, quando nós dizemos que, primeiro, 2 ou 3 pontos, que o aborto é problema de saúde pública, precisamos ter cuidado, porque pode ser uma hipocrisia social. Porque a vida é que é objeto da saúde pública. Tanto assim que nós temos, por exemplo, no caso de pessoa que está no final da vida, não proibimos a eutanásia. Que é um outro debate, mas também há polêmica proibimos sobre a eutanásia. esse tema. Permitimos a ortotanásia, que é manter o corpo sem dor e quando a natureza determinar, essa pessoa morre. Mas a eutanásia é proibida no mundo todo. A distanásia é o prolongamento da vida mediante remédios, mediante medicamentos. Mas a ortotanásia já é admitida. Então, veja, é um problema de vida, em primeiro lugar. Quando saúde, questão da vida, de manter a vida ou não manter a vida.
A questão de prazos também, 20 semanas, 12 semanas, nós costumamos dar o nome pré-embrião, embrião, mas na natureza não há nomes. Na natureza não há nomes. Nós damos 20 semanas, 12 semanas, se está formado, se não está, por uma questão até didática na medicina. Pré-embrião, embrião. Mas a natureza não tem nomes. Ele não tem uma tabuletinha dizendo, eu sou um pré-embrião, eu sou um embrião. Não existe isto. A doutrina italiana e a doutrina alemã da vida, da constitucional, apontam muito bem. A vida começa no óvulo fecundado. Porque durante o processo vital não se precisa colocar nada. Veja bem, o sistema nervoso já está no embrião, perdão, no óvulo fecundado. O sistema ósseo já está no óvulo fecundado, não vai ser acrescentado. O que precisa é que haja o processo, a decorrência do tempo e essas coisas que já estão no óvulo fecundado aparecerão. O coração já está no óvulo fecundado. Não, sem dúvida, há uma vida. Então, né? isto é científico. Agora, a discussão não é se existe ali uma vida ou não. Nós é que, hipocritamente, é uma hipocrisia social, damos nomes e tempo. Mas a vida não tem nome e não tem tempo. É uma questão de encarar o problema, cara a cara. Veja bem, a mulher, fica grávida. Está sozinha, desprotegida, ou não está e não quer ter. Mas ela tem que ser responsável. É a responsabilidade que está na doutrina alemã, Max Weber. Max Weber fala isso. Todos somos responsáveis pelos resultados previsíveis dos nossos atos. O que não é previsível, eu não posso ser responsável. Mas o que é previsível, sim. Então, se você pratica um ato sexual, e você sabe que poderá vir, você tem que responder por isto. O que não pode é você ficar só, desprotegido. Então, eu, Estado, eu, sociedade, vou proteger você. E se você não quiser ficar com o bebê, com a criança, você não fica. Porque a Constituição, no artigo 227, vai dizer também que a proteção da criança deve ser ampla, nenhuma negligência, uma coisa extraordinária, o artigo 227 da Constituição. A criança, quando é que começa? No óvulo fecundado. Maria, eu preciso fazer um intervalo, mas a gente já volta com esse debate. Até já.